Esse miúdo desde que só foi fazer prova mesmo. Não chega em casa. Esse miúdo quando viu, ele partiu com um pau. Só pode ser, isso só pode ser uma área. Tá saindo dessas horas? Hã? Você já não ouve. Mamãe tá de demais te procurar. Tá aí, mamãe, põe atenção através de ti. E tá aí gritar assim. É que? Se mamãe põe atenção comigo, eu tô saindo da escola, eu tô saindo. Você não quer, eu não sair de manhã no fim da escola. Eu tenho que começar só porque você já quer, você não dá casa. Eu já não te falar, você não dá casa. Não começa a me gritar assim, ó. Me deixa só entrar, ó. Essa merda é o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? Você... Você não te avisa, você. Você não te avisa. Você...